Pronto, então começamos aqui a gravação. Eu vou compartilhar aqui a minha tela inteira hoje, ok? Aí vocês só me avisam aí quando vocês estiverem vendo a tela. Já chegou. Chegou, né? Vamos lá. Então, seguinte, já tinha até começado aqui, mas só começado, que eu já imaginava que ia ser isso a dúvida de vocês, tá? Tem esse editor aqui, eu encontrei ele, acho que foi nessa semana. É um editor bem interessante, ele até faz simulação, mas ele tem alguns recursos que são pagos. Mas eu vou fazer inicialmente aqui apenas um desenho de um determinado circuito, tá? E daí a gente vai querer implementar ele, ok? Então, deixa eu ver, eu vou criar um circuito aqui que ele vai utilizar todas as combinações possíveis, que inclusive são as combinações semelhantes, né, que a gente tem nas atividades, tá? Porque nas atividades eu acho que todas, pelo menos, têm uma configuração da porta NOT, END e NOT. Aí é a mesma ideia que eu vou utilizar aqui. Então, vou criar aqui, deixa eu ver. Se alguém quiser adicionar alguma coisa também, pode, alguma porta lógica específica, pode dizer também. Professor, no caso, a gente vai para a placa de ensaio, Como é? a gente vai aqui no campozinho placa de ensaio, para poder fazer o circuito. Isso, mas eu ainda não estou no Tinkercad, tá? Ah, Eu primeiro vou mostrar para vocês um circuito, a gente vai entender como que é para construir, e depois que a gente vai no Tinkercad, tá? tá bom, tá. Mas aqui no Tinkercad é isso mesmo. Então, aqui eu só estou criando um determinado circuito que a gente vai utilizar como base, tá? Poderia ser qualquer um, estou inventando um aqui na hora, ok? Ok. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se dá para copiar e colar. Eu vou deixar aqui com três entradas. Então, tem aqui o meu A, tem aqui o B, tem aqui o C. Então, eu vou fazer aqui A barrado, C normal. Opa, ele pegou nos dois, espera aí. C normal, aí C barrado, e B normal, tá? Só criei aqui agora esse circuito, meio que aleatoriamente, ok? E a ideia é a gente implementar esse circuito aqui lá no Tinkercad. Então, assim, esse formato aqui, tá? Ele está levando em consideração todos os diagramas que nós temos nas portas END, NOT e OR, ok? Quando a gente vai no Tinkercad, a gente está utilizando circuitos integrados. Esses circuitos integrados, tá? Eles vão possuir internamente essas portas lógicas aqui. Então, a gente precisa entender o funcionamento, né, tá? Desses determinados circuitos para poder realizar a construção do nosso circuito em geral. Tá? Aqui acho que só ficou errado porque ele... Ah, tá. Acho que não tem essa conexão aqui. Mas tudo bem. Isso aqui é só para a gente visualizar um determinado circuito. Então, eu já tinha até deixado aqui também, tá? Esses aqui são os circuitos integrados que nós temos que vão realizar a implementação das portas NOT, tá aqui ele, da END, e também aqui da porta OR, tá? Esse aqui é o 7404, 7408, 7432, tá? Mas vocês não precisam decorar esses nomes, porque se vocês vierem até aqui no Tinkercad e colocar, por exemplo, END, aí vai aparecer aqui os circuitos, ó. Porta quad NAND, mas não é NAND que a gente quer. Porta quad END. E por que é esse aqui?
esse quad significa vem de 4, né? Então, a gente tem 4 portas AND. E é justamente esse que a gente pode utilizar. Aí, vocês querem adicionar uma OR. Coloca aqui OR. Dá um Enter. Aqui. OR. Não está indo. Porta OR. Ele não estava pesquisando, mas se vocês colocarem porta também, aí já aparece aqui, ó, porta quad OR. Ou seja, esse CI possui 4 portas OR internamente dentro dele, ok? Então, antes da gente começar a construir aqui, eu também recomendo que vocês visualizem, tá? Utilizem, eu posso até colocar depois para quem quiser isso aqui, e fazer o desenho aqui no próprio Paint, tá? Para vocês entenderem como que vai ser a conexão, porque quando a gente trabalha aqui no Tinkercad, só tem os CIs, né? Não tem esse desenho aqui que facilita como que está a composição das nossas entradas. Alguém falou? Bom dia, Leonardo. Diga aí, Luiz, pode falar. Ah, certo, levantou a mão sem querer. Ok, pode digitar aí que eu vejo também. A porta NOT, né? É porque aqui ela tá como inversora, tá? Eu acho que você tem que colocar inversor. Se você coloca o inversor, aí tem aqui, ó, 7404. Aí é o inversor hexadecimal, é esse aqui. Né? Porque a porta NOT, ela tem esses outros nomes, inversora é um deles. Então, se você colocar inversor, aparece esse aqui, beleza? Esse aqui que a gente utiliza, que é justamente esse que eu estou mostrando aqui para vocês, 7404. Ok. Então, vamos lá. Agora eu vou ficar modificando, tá? Desse ponto com o que nós temos ali do nosso circuito, para vocês entenderem mais ou menos como que vai ficar a construção. Então, eu vou colocar aqui as 3 entradas, A, B e C. O que eu fazer aqui, essas conexões vão representar fios que a gente tem que conectar às portas, ok? Então, ó, o que a gente tem aqui, ó? A gente vai precisar inverter as portas A e a porta C, tá? Eu vou precisar da inversão dessas duas aqui. Então, ó, tenho aqui a minha porta A. Se eu colocar nesse primeiro pino, eu estou colocando nessa entrada aqui. E o segundo pino vai justamente representar o que eu tenho no primeiro pino, só que inverso. Ou seja, aqui eu vou ter A barrado. E eu vou precisar do A barrado segundo essa construção que eu acabei de fazer aqui, ok? Eu também, em algum momento, eu vou precisar do C barrado. Tá aqui, ó, o C sendo conectado com essa inversora aqui. Então, eu também vou precisar inverter o meu C. Então, eu vou aqui mudar a cor. E, internamente, ó, perceba que só nesse CI, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 inversoras. Então, eu posso utilizar quantos inversores forem necessários dentro desse CI. Então, eu já utilizei um, mas eu ainda tenho 5 disponíveis. Eu vou usar essas outras portas aqui até o quanto for necessário. Aqui eu tenho poucas entradas, eu só vou precisar fazer a inversão agora do C. Então, vou pegar o meu C aqui e vou conectar com o pino 3, porque o pino 3 representa uma outra entrada de uma outra inversora. E aqui no pino 4 eu vou ter C barrado. Então, eu tenho aqui, ó, A normal, A barrado, C normal e C barrado. Agora, vou fazer as conexões das duas portas AND, ok? Duas portas AND. A primeira porta AND, ela vai levar em consideração o A barrado, e a segunda entrada vai ser levada em consideração o C normal, ok? Então, tem aqui o meu CI, tá? O 7408, que vai realizar a implementação de 4 portas AND. Qual é a primeira construção? A barrado, C normal. Então, vou pegar aqui, ó. Acabei de construir meu A barrado. Então, vou pegar aqui, ó, A barrado, e vou conectar com esse primeiro pino, que vai representar a primeira entrada dessa primeira AND aqui. E a outra entrada é C normal. Então, vou pegar aqui a minha entrada C e vou conectar no meu segundo pino. Então, agora aqui, ó,
como eu tenho uma porta AND, tá? Nesses 3 primeiros pinos, onde o primeiro pino representa uma entrada, o segundo pino, outra entrada, e o terceiro pino é a saída. Então, aqui eu tenho a saída entre essas 2 entradas. Essa primeira entrada representa A barrado, e a segunda entrada representa C normal. Então, aqui eu tenho justamente essa operação. Aqui embaixo, eu tenho a operação que é C barrado e B normal. Então, eu vou utilizar agora essa segunda. Posso utilizar, eu tenho 4 disponíveis aqui, eu só estou utilizando uma. Então, vou utilizar essa aqui. Tenho aqui o meu C barrado. Onde que está meu C barrado? Está aqui, ó. Eu construí ele também. Tenho o meu C barrado, vou colocar nessa porta aqui. E a outra entrada é o meu B normal. Então, vou pegar o B normal e fazer a conexão com esse ponto. Então, aqui eu tenho o quê? Nesse sexto pino, tem a operação AND entre essas 2 entradas. O que representam elas? Essa primeira representa o C barrado, que nem eu quando fiz aqui, e essa segunda representa o B normal. Então, eu tenho aqui B normal e C barrado. A última parte, tá, envolve apenas realizar a conexão dessas 2 saídas da AND e conectar com uma OR, uma porta lógica OR, ok? Então, eu vou pegar aqui, ó, onde que está a saída das portas AND. Eu tenho uma saída que é no pino 3, tá? E outra saída que é no pino 6. 3 e 6. Então, eu preciso fazer uma porta AND entre esses 2 pinos aqui. Porque aqui, ó, eu tenho... Não, isso aqui ficou muito claro. Deixa eu colocar essa cor, pronto. Aqui eu tenho, conforme eu falei, C barrado, B normal. Vou conectar com o primeiro pino. E aqui eu tenho A barrado e... É isso mesmo? A barrado e C normal. Vou conectar com o segundo pino aqui dessa O. Então, aqui na minha saída eu já vou ter, né? Eu não tenho mais nenhuma operação, vou ter a minha expressão que é da minha saída em função desse circuito aqui, tá? É isso que eu quero, né? Isso que vocês precisam construir, essas conexões que vocês precisam construir lá no Tinkercad, tá? Vamos agora lá no Tinkercad fazer com calma. Qualquer dúvida, vocês vão falando aí. Pode me interromper, pode ligar o microfone e falar na hora aí. Ou se não, digita alguma coisa no chat. Só que como eu não estou vendo direto o chat, né? Aí, se alguém falar alguma coisa, acho que de imediato não consigo ouvir. Beleza, Ok. professor. Qualquer coisa eu aviso se tiver alguém no chat. Beleza, obrigado, Jennifer. Pronto, então aqui eu comecei um novo circuito, tá? Acho que todo mundo sabe como chegar aqui. Se vocês abrirem, né, aqui o Tinkercad, só começando realmente do zero, né? Porque quando vocês abrem, ele tem 4 abas. Aí ele começa aqui na aba de projetos, assim que vocês abrem o Tinkercad. Aí vocês têm que vir aqui em circuito e criar um novo circuito. Quando vocês criarem um novo circuito, vai justamente para aquela configuração que eu tinha mostrado para vocês. Aqui eu já tinha criado e ele criou esse circuito aqui. Tá? Então, quando vocês criam um, ele vai ficar salvo e tem como vocês editar ele. Tá? Eu vou editar aquele mesmo que eu já tinha aberto. Vou clicar aqui, editar isso, e daí vai abrir aquela página. Aqui, só por uma questão também de organização, eu vou até mudar esse nome aqui, e eu recomendo que vocês façam isso também. Aqui eu vou colocar exemplo CA. Mas aí vocês podem colocar, né, essa lista 2, vocês tinham que fazer um dos primeiros circuitos que tinham lá. Então, vocês podem colocar aqui, questão 1A, se vocês decidirem fazer a simulação do circuito A. Se for do B, circuito 1B, e assim sucessivamente, tá? Podem deixar dessa forma. Aqui eu vou colocar só exemplo CA. Então, ele abre aqui já dessa forma. E a primeira coisa que a gente precisa colocar é a nossa protoboard. Para colocar protoboard, vocês precisam colocar placa de ensaio, ok? Então, quando vocês colocam placa de ensaio, aparecem essas opções aqui. Essa primeira é uma protoboard, mas ela acaba sendo muito pequena, tá? Então, ela fica com espaço insuficiente para a gente fazer as nossas operações. Se vocês pegarem essa aqui embaixo, ela já é maior, e é geralmente o que a gente utiliza mesmo para fazer essa construção.
Tanto que aqui está, ó, placa de ensaio mini. Essa aqui é a mesma que essa. Então, vocês pegam essa aqui, ó, que é um pouco mais larga, clicam nela e puxam aqui no meio. Aí já vai colocar a protoboard. Uma outra configuração, tá, que vocês precisam é a alimentação. Então, a gente trabalha aqui com alimentação de 5 volts. Para realizar a alimentação, vocês podem colocar aqui uma fonte de energia. Então, se vocês só digitarem fonte, já vai aparecer esse dispositivo aqui, tá? Então, aqui está a nossa fonte. Novamente, clica e arrasta aqui para a nossa tela principal. Inclusive, nessa fonte, vocês podem até controlar o nível de tensão que é aplicado, mas a gente sempre vai aplicar 5 volts e, por default, né, por padrão, ele já coloca 5 volts. Então, não precisa mexer nada nisso aqui. Aqui na alimentação, a gente tem os terminais positivo, tá, que é esse vermelho, e o terminal negativo, que é esse preto. Então, a gente precisa realizar a alimentação do nosso circuito, e todas as alimentações, eles ficam nesses pontos aqui. Tá? Então, eu vou pegar o vermelho, colocar aqui na alimentação positiva, também vou mudar a minha cor. Essa questão da cor é mais por padronização. Em geral, na medida do possível, tá? Quando a gente tem os fios disponíveis, com essas cores disponíveis, a gente sempre tenta colocar dessa forma. A alimentação positiva a gente coloca com fio vermelho, e o negativo a gente coloca com fio preto. Tá? É uma padronização que foram criadas. Tá? E assim, facilmente a gente consegue identificar sem ter que analisar como que está o circuito. Tá? Se eu vejo ali que tem um fio preto, eu já sei que ele é da alimentação negativa. Se eu vejo que é um fio vermelho, eu também já sei que é alimentação positiva. Isso acaba facilitando o processo. Então, o que eu fiz aqui é a alimentação em relação a esses dois pinos aqui. Então, toda essa fileira aqui na horizontal está com 0 volts, e toda essa fileira aqui, né, de baixo, está com mais 5 volts. Algumas vezes eu vou utilizar a fileira aqui de baixo, então eu preciso conectar essa parte aqui de cima com a parte de baixo. Então, eu vou pegar o terminal, um ponto negativo aqui em cima, e vou conectar com o ponto negativo aqui embaixo também. Então, agora eu não tenho mais 0 volts só aqui, também tenho aqui embaixo. Eu vou fazer a mesma coisa para o terminal positivo. Né? Eu acho que o terminal positivo eu não vou precisar utilizar, mas pode ser que em alguma outra aplicação vocês utilizem. Então, é normal, tá? Eu já estou ensinando vocês a fazerem isso desde agora. E vou modificar a cor aqui. Pronto, tá aqui. Para a gente conseguir representar as nossas entradas, a gente vai utilizar chaves. Tá? Com essas chaves, a gente consegue comutar, né? Os valores é como se fossem realmente interruptores. Então, a gente consegue facilmente colocar 0 ou 1, né? As entradas 0 ou 1. Então, para colocar as chaves, vocês podem colocar, né, digitar aqui DIP. Aí vai ter, ó, tem um interruptor DIP, que é só uma chave, tá? Vocês poderiam colocar vários deles, mas a gente também tem esse outro aqui, que ele possui 4 chaves. No nosso circuito, nós temos 3 entradas, então, e aqui tem 4 chaves. Isso aqui já é suficiente para a gente conseguir representar todas as entradas do nosso sistema. Então, eu vou pegar ele e vou arrastar aqui no meio da minha protoboard. Colocar aqui. Essa chave, a gente precisa realizar a alimentação dela. Tá? Então, para cada chave que a gente for utilizar, a gente pega essa parte aqui de cima e vai conectar no mais 5 volts. Ok? Então, ó, eu vou utilizar a chave 1, que vai ser minha entrada A, chave 2, entrada B, chave 3, entrada C. Então, as 3 eu vou conectar no mais VCC. Ó, todos esses pontos aqui, conecto no mais VCC. Todo mundo já conhece o comportamento da protoboard. Todo mundo já sabe que, por exemplo, tudo isso aqui, né, toda essa fileira vertical aqui, são os mesmos pontos. Eles estão todos curto-circuitados. Então, todos esses aqui, eles estão no mesmo nível de tensão. Todo mundo já tem esse conhecimento aqui, né? Acho que vocês viram alguma coisa disso em eletricidade, por isso que eu assumo que, pelo menos, o funcionamento da protoboard tá ok. Tá ok, né? Eu não lembro, mas o senhor me fez lembrar agora um pouco só. Certo. Vamos lá. Então, explicando assim rapidamente, né? Essa protoboard, ela é uma ferramenta, tá, muito utilizada para a gente realizar essas construções desses circuitos, porque fica muito fácil a gente ficar fazendo as conexões dos componentes.
tá? Então, assim, é muito fácil a gente colocar um componente e tirar. É como se fosse um bloco de Lego, onde agora a gente vai pegando os componentes, né, os resistores, os circuitos integrados, e vai encaixando. Aí, conforme a gente vai encaixando, a gente vai construindo o nosso circuito, ok? Em relação a isso, tá? Como que ele funciona? Se você até no Tinkercad, ele já ajuda. Então, todos esses, quando você coloca um mouse em cima de um determinado ponto aqui, você consegue ver todos os pontos que estão curto-circuitados. O que é esses pontos curto-circuitados? Significa que eles estão no mesmo nível de tensão. Então, por exemplo, todos esses pontos aqui, eles estão no mesmo nível de tensão. Se eu colocar aqui o sinal de 5 volts, ó, fiz a conexão desse ponto com esse. Esse aqui eu estou alimentando com 5 volts. Todos esses aqui. Tá? Essa fileira aqui de cima ela é especial, né, que todos os pontos curto-circuitados estão na horizontal. Então, como eles estão na horizontal, né, a ideia aqui é diferente do que a gente tem aqui no meio. Tá? E justamente por isso que a gente utiliza esse aqui de cima para realizar a alimentação. Quando eu faço essa conexão, significa que todos os pontos aqui, ó, dessa fileira horizontal estão no mesmo nível de tensão. Qual que é o nível de tensão aqui? 5 volts. Então, aqui também vai ser 5 volts. Se eu pegar agora esse aqui de cima, esse aqui é 0 volts, e conectar aqui, quais são os níveis de tensão aqui? São 0 volts, porque eu fiz a conexão com esse elemento aqui, com essa fileira. E esse aqui eu não sei, eu não estou fazendo nenhuma conexão, então não tem nenhum nível de tensão aqui, porque eu não estou fazendo nenhuma conexão, tá? É assim, mais ou menos, que funciona essa protoboard. Tô entendendo agora. Entendeu? Então, eu posso até fazer, ó, se eu colocar aqui essa configuração. Qual vai ser a diferença de tensão entre esses dois níveis? Aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 0. Então, a diferença de tensão entre esses dois pontos vai ser 5 volts. E lembrando que, assim, tensão, na verdade, ela é sempre referente a 2 pontos, tá? Sempre, quando eu falo tensão de 5 volts, significa que eu já estou levando em consideração a diferença desse ponto com uma referência que é 0. A gente sempre precisa ter essa referência que é 0. Tanto que quando a gente monta, né, essa própria fonte de energia, ela tem 2 pontos aqui. Então, esse ponto aqui ele é utilizado, de certa forma, como uma referência. Então, é sempre 5 volts em relação a isso. Se eu estivesse fazendo a alimentação de 10 volts, seria 10 volts que ia ter aqui, nesse ponto, em relação a esse outro ponto, ok? Então, vamos lá. Sempre que eu falar assim, aqui eu tenho 5 volts, é 5 volts em relação a esse ponto. Deixa eu ver, alguém entrou aqui. Beleza. Então, vamos continuando. Aqui embaixo, tá? Sempre que vocês fizerem utilizarem essa chave, vocês precisam colocar um resistor, tá? Esse resistor é resistor de pull-down, que a gente chama, tá? Eu vou colocar aqui, ó, os resistores nesses pontos aqui, ó, entre a minha entrada, da minha chave aqui, e o terminal negativo, que esse terminal aqui, ó, ele está conectado com todos esses pontos, e esses pontos aqui estão conectados com esses pontos aqui em cima, ok? Então, eu estou colocando esse ponto aqui em 0 volts. Vou fazer isso para cada uma das minhas entradas. Então, ó, pego aqui esse outro, arrasto e coloco aqui. Pego esse outro, arrasto, coloco aqui. Tenho mais alguma entrada? Nesse sistema não, porque eu tenho apenas 3 entradas. Deixa eu só tomar uma água aqui. Ok. Então, o que nós temos aqui, ó? Eu já fiz a configuração das 3 entradas. Eu posso até simular aqui e vocês vão ver que conforme eu vou modificando aqui essas entradas, tá? Esses valores, eu vou também modificando os valores das minhas saídas. Então, se ela está aqui embaixo em 0, se ela está nessa posição aqui, significa que a minha entrada A tem 0 volts. Ou seja, o nível lógico dela é igual a 0. Se eu coloco aqui para cima, eu vou ter 5 volts, porque é com 5 volts que eu estou realizando a alimentação. 5 volts representa, tá, o meu nível lógico 1.
Então, dependendo dos valores que eu comutar aqui, eu vou ter ou 0 ou 1, ok? Eu posso até mostrar esse comportamento para vocês através desse multímetro aqui, ó. Se vocês, isso aqui não é só para vocês entenderem essa parte, tá? Eu estou indo bem devagar para ver se todo mundo consegue compreender muito bem. Se vocês colocarem multi ali, já aparece esse dispositivo que é um multímetro. Eu imagino que vocês já tenham também conhecido esse dispositivo. Esse danado aqui, ele é utilizado para justamente ler os valores de tensão entre dois pontos. Então, ó, ele tem, novamente, sempre dois terminais, negativo e positivo. Negativo eu coloco no meu terminal negativo, e esse positivo aqui eu vou colocar no terminal que eu quero saber qual é o nível de tensão. Então, eu vou colocar o negativo nesse ponto aqui. Então, deixa eu só organizar aqui. Ó, conectei nesse ponto. Então, quando eu faço isso, com esse multímetro, eu quero descobrir qual é o nível de tensão nesse ponto. E vou dar play agora aqui, ó. Quando eu dou play, ó, vocês estão vendo que a configuração atual é 0 volts, ou seja, como essa chave está para baixo, o nível de tensão que eu tenho aqui é 0 volts, valor nível lógico igual a 0. Se eu coloco aqui, clico nessa chave, coloco ela em valor igual a 1, tá? Subo ela vai para 5 volts, e isso representa o meu valor, né, o nível lógico igual a 1. Então, conforme eu vou comutando aqui, ó, eu vou modificando esses valores e vou tendo diferentes configurações na minha entrada, ok? Essa mesma ideia é aplicada a todas as entradas, a construção é a mesma, mas essa primeira eu utilizo para representar a entrada a entrada B e a entrada C, ok? Beleza. Então, aqui nós construímos a nossa configuração inicial, fizemos a alimentação do protoboard, também construímos aqui, né, colocamos essa chave e os resistores. Eu vou colocar aqui agora, começar a construir o nosso circuito. Tá? Então, se eu voltar aqui, até no Paint, tá aqui, ó, precisamos de um CI de portas NOT, outro de portas END e outro de portas OR. Esse aqui é o 7404, tá? Então, vocês podem aqui simplesmente colocar 7404, já vai aparecer aqui, ó, inversor hexadecimal. Vocês também podem colocar, que nem eu tinha falado inicialmente, só a palavra inversor, ele já vai aparecer esse dispositivo. Se vocês, professor, mas eu não sei se realmente é esse. Então, desde agora, eu já recomendo para vocês, tá? Imagine que vocês querem saber o que tem dentro de um CI, tá? Porque isso aqui é como se fosse uma caixa preta, né? Eu não consigo visualizar dessa forma aqui o que tem dentro. E é justamente por isso que nós temos o datasheet, que vai falar todas as informações de um circuito. Então, imagine que vocês se depararam com um CI que vocês ainda não conhecem, o 74H686, tá? Aqui ele está falando do que tem. Mas imagine que vocês têm, na realidade, um circuito desse. Então, você só tem o nome dele. Como é que você vai saber o que tem dentro? Vocês podem só pesquisar, ó, 74H686 datasheet. E acho que até se vocês virem em imagens, já vai aparecer, ó. Em geral, no datasheet vocês têm já essa informação, tá? Vocês têm esse desenho aqui. O datasheet é um arquivo PDF que vai ter várias informações em relação a esse circuito integrado. Tá? E uma dessas informações é justamente essa figura, que mostra bem as configurações. Tá? Ele tem mais informações. Deixa eu ver se eu abro aqui realmente um datasheet, tá? Só para mostrar para vocês esse jeitão dele. Então, ele é um arquivo PDF, tá? Que vai ter informações sobre variáveis de entrada, níveis de tensão que ele aceita, o seu comportamento, nível de resposta, corrente de entrada, enfim, tem várias informações. Eu não estou obrigando, né, que vocês conheçam essas informações aqui, mas é só para vocês, só estou mostrando aqui o jeito do datasheet. Então, ele mostra aqui, ó, como que fica até essa pinagem, tá, ó, pino 1, pino 2, pino 3. Então, aqui nós temos o pino 1, a primeira entrada, pino 2, segunda entrada, pino 3, saída dessa primeira porta chora aqui, tá? Até tá aqui o símbolo dela. O pino 14 é utilizado para o mais VCC, que no nosso caso é 5 volts. O pino 7 é utilizado para o ground, que nesse caso que é 0 volts, tá? Ground é a mesma coisa que a gente colocar aí o nível de tensão 0 volts. Então, a gente tem essa construção aqui e tem diversas outras informações, tá? Mas aí não precisa se ater a essas informações. Vocês, nesse nível de conhecimento, eu só quero que vocês conheçam isso aqui, tá?
tá? O que tem dentro desse circuito integrado. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, basta colocar o nome do CI, datasheet, e vocês já vão ter essa informação. Então, eu vou colocar aqui, ó, o inversor. Então, vou pegar esse arquivo aqui, esse CI, e vou arrastar aqui onde eu quero configurar. Então, aqui, ó, o Tinkercad é tão bacana que na medida que vocês vão colocando o mouse em cima do CI, ele já vai mostrando o que representam aquele determinado pino. Então, ó, eu coloco aqui, ó, esse aqui é o pino 1. Como é que eu sei que esse aqui é o pino 1? Esse pontinho aqui, ó, ele é utilizado justamente para referenciar onde começa o pino 1. E vocês vão caminhando, tá? Sempre à direita. E vai incrementando um pino. Então, pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegou aqui no final, aí é no sentido anti-horário. Então, esse aqui é o 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? É assim que é nomeado. Algumas vezes esse ponto aqui é meio difícil de a gente realmente ver. Tá? E a gente também tem essa... Isso aqui é como se fosse um buraquinho, tá? Que daí mostra. Aí, a esquerda, na verdade, desse buraquinho, seria o ponto 1, tá? O terminal 1. O pino 1, aliás, tá? Então, aqui a gente tem o pino 1 até o pino 14. O pino 1, ó, ele é a entrada 1, pino 2, a saída 1. E é justamente isso que nós temos até nessa figura, ó. Temos aqui, ó, o pino 1, pino 2. Pino 1 é uma entrada, pino 2 é a saída inversa dessa entrada. Além disso, a primeira coisa que eu recomendo que vocês façam assim que vocês colocam o circuito integrado na protoboard é fazer a alimentação dele. Esses circuitos integrados, né, eles precisam de energia para funcionar, eles não funcionam sem energia, né, eles não conseguem produzir a sua própria energia. Então, a gente precisa fazer a alimentação deles para que eles possam funcionar. O que seria essa alimentação? Colocar na nossa fonte de energia, onde a nossa fonte de energia já está sendo propagada em todos esses pontos aqui. Então, a gente tem dois pinos que são utilizados exclusivamente para realizar a alimentação. O pino 7 e o pino 14 nesse circuito integrado, tá? Se vocês colocarem aqui, ó, o mouse em cima, aparece solo. Esse solo é porque ele traduziu ali do ground. E aqui, potência, que seria mais VCC. Ah, professor, não tem como eu saber que isso aqui realmente representa isso. Não tem problema. Vem aqui, ó, 7404 datasheet. Quando vocês colocam aqui, ó, acho que isso aqui é até um vídeo. Deixa eu ver uma figura mesmo. Eu poderia até abrir o datasheet dele mesmo, mas eu só vou ter aqui essas imagens, ó. Quando vocês abrem e colocam isso aqui no Google, já aparece aqui, ó. Então, pino 1, primeira entrada, segunda entrada. E, ó, o pino 7 é o ground. Sempre que vocês verem esse GND, é o ground, e o ground representa aí o nível de tensão que a gente vai colocar sempre 0. E o 14 é o VCC, ou seja, a gente vai alimentar uma alimentação positiva. No nosso caso, mais 5 volts. Então, se vocês colocarem no C aqui, já façam isso. Então, ó, pino 7, vou conectar no negativo, ou seja, 0 volts. Vou até mudar a cor aqui para preto. E o 14, eu vou no mais VCC. Vou colocar aqui vermelho. Como nesse circuito eu vou precisar desses 3 CIs, eu já vou colocar todos os CIs, tá? E depois eu vou fazendo as conexões desses nossos circuitos, ok? Então, vou colocar aqui os outros. Quais são os outros? 7408, porta quad-end. Ah, como é que eu vou saber que isso aqui representa? Com o tempo, vocês vão decorando, tá? Esses nomes aqui. Mas podem colocar aqui porta-end. Ele já aparece aqui, eu acho. Que ele não apareceu, às vezes, dá bug aqui, né, na procura. Mas, se colocar a porta aqui, já vai aparecer todos os 6 de portas lógicas, tá? Aí é só ver aqui o nome deles. Então, porta quad-end 7408. Pega, eu vou arrastar aqui. A ideia dele é muito parecida com o outro aqui, no sentido de que no pino 7 a gente tem o solo, então a gente precisa fazer alimentação negativa. E o pino 14 vai representar a potência, tá? Então, coloca aqui mais 5 volts. E aí a gente ainda precisa de um outro CI, que é o das portas OR. Então, vem aqui, ó, até aqui, ó, o 7432. Vou pegar ele e vou arrastar aqui. 7432, conecto aqui, ó, mais VCC, pino 14, solo
volts. Ok, pessoal? Alguma dúvida até agora? Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Por mim, tá tudo tranquilo, professor. Acho que hoje essa aula está sendo bem gratificante para mim agora. Não, beleza. Como a gente é CA, né? A gente não tem horário fixo, eu tô tirando o tempo aqui necessário só para explicar a vocês passo a passo mesmo. Para mim também tá bem explicado. Beleza, beleza. Obrigado. Qualquer dúvida, vocês vão falando aí. Beleza, então a gente já colocou aqui as nossas configurações e eu vou fazer as conexões, tá? Então, essas conexões aqui seriam através de fios. Então, por exemplo, ó, tem aqui, eu já tinha mostrado aqui para vocês como que deve ser feita essas conexões. Então, vamos trazer essas informações aqui lá para o Tinkercad. Então, inicialmente eu vou fazer as alimentações referentes a... sempre é mais comum, né, você trabalhar da esquerda para a direita. Então, eu tenho aqui a porta O, e eu preciso aqui fazer a alimentação de A normal e C normal, tá? Nessas duas entradas. Então, fazendo inicialmente aqui em relação à entrada A. Onde que está a minha entrada A? É nesse ponto aqui. Então, eu vou pegar esse ponto e conectar nesse ponto. Eu vou até mudar a cor aqui, deixa eu ver qual foi a cor. Eu utilizei vermelho. Ah, mas vermelho eu já estou fazendo aqui. Vou colocar laranja. Tá? Isso aqui vocês não precisam fazer, eu só vou utilizar para organizar, tá? E facilitar a saber qual entrada representa cada um dos fios. Tá? Então, por exemplo, aqui, sempre que eu tiver nesse meu circuito, né, vou tentar deixar dessa forma, padronizado. Se eu tiver um fio laranja, representa a entrada A. Se eu colocar um fio verde, vai ser a entrada B, e um fio azul vai ser a entrada C. Então, quando eu faço uma conexão desses fios aqui, eu estou juntando esses dois terminais com o mesmo nível de tensão. Esse terminal aqui, eu já tinha mostrado para vocês no início da aula, que vai representar a minha entrada A. Estou pegando esse ponto e colocando aqui. Então, o mesmo nível de tensão que eu vou ter nesse ponto, eu vou ter nesse ponto. E nesse ponto, né, então, consequentemente, se aqui eu tenho A, aqui eu vou ter A também. Então, estou fazendo a conexão de A nessa primeira entrada. Consequentemente, pelo comportamento desse circuito integrado, o que eu vou ter aqui nessa saída 1 vai ser A barrado. Isso aqui é uma porta inversora, então é isso que eu tenho aqui. Então, se aqui eu tenho A, aqui eu tenho A barrado. Eu também preciso realizar a inversão da entrada C. Onde que está a minha entrada C? Aqui é A, aqui é B, aqui é C. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, C, e conectar no terceiro pino. E que eu não conecto no segundo? No segundo, já é a saída da primeira entrada. Então, não posso conectar aqui. Tá? Isso aqui já está sendo utilizado. Tá vendo aqui, ó, o segundo pino é essa saída. Vou utilizar a próxima porta, que é o pino 3. Tudo que eu construí ali, eu vou tentar, no máximo possível, deixar do mesmo jeito que eu tinha feito aqui, tá? No máximo possível, não. Eu posso fazer isso. Eu vou deixar disso para ficar mais fácil. Então, ó, peguei agora a entrada C e conectei nesse terceiro pino. Opa, diga aí, Jennifer. É que eu tô contando os pinos aqui, aí me surgiu uma dúvida. Tem A barrado, B barrado, C barrado, um exemplo, né? E se tivesse um D barrado, onde é que ele ficaria? Ótima pergunta. Esse circuito aqui, ó, ele tem quantas portas NOT? Me responda aí. Tem 6. 6, né? Você disse se eu utilizasse A normal, B normal e C normal. Então, eu posso utilizar esses três aqui de baixo, tá? E vou utilizar aqui A normal, B normal, C normal. Teria aqui A barrado, B barrado, C barrado. Se eu precisasse de uma entrada D, eu ainda tenho três disponíveis aqui. Qual que eu vou utilizar? Qualquer um que você quiser, mas alguma dessas. Então, digamos que eu tenho aqui a entrada D. Eu posso conectar essa entrada D aqui no pino 13? Posso. Se eu conectar no pino 13, aí significa que no pino 12 eu tenho D barrado. Posso conectar D no pino 11? Posso também, nada me impede. Aí a minha saída D barrado vai ser aqui no pino 10. Posso conectar o D no pino 9? Posso também.
aí o D barrado vai ser aqui, ok? Então, você pode utilizar onde você quiser. Tudo isso aqui são portas NOT, então você pode utilizá-las a seu bem entender e da forma que você quiser, tá? Em geral, Show, assim, é beleza. mais fácil você colocar, né? Se você vai precisar inverter todas elas, A, B e C, aí é uma, assim, uma questão de lógica mesmo, você primeiro utilizar A, depois B, depois C, né? Não vai utilizar, começar do C, daí pro D, pro B, assim, por organização, em geral, você faz dessa forma aqui. Ok, então, vamos lá. Estou utilizando a primeira entrada, conectando no pino A. Tenho aqui o pino, a saída 1, que vai representar A barrado. Tenho a entrada 2, que vai representar o C normal. E tem a entrada, o pino 4, tá, que vai ser C barrado. Agora, já fiz todas as conexões NOT que são necessárias no meu circuito. Preciso agora fazer as conexões AND. Quais são elas? Essa primeira aqui, ó, é A barrado e C normal. Então, eu tenho aqui, ó, esse aqui representa agora o A barrado. Então, eu vou pegar esse ponto e conectar com esse primeiro pino. Tudo que é em relação a, colocando vermelho, ou laranja. Por que eu coloquei aqui, ó? Porque nesse ponto é a primeira entrada da primeira end que eu tenho aqui dentro. Tá? Então, eu só fiz essa conexão. Peguei aqui, ó, tudo isso aqui representa A barrado, e agora todos esses pontos também representam A barrado. Qual é a outra entrada? É A barrado e C normal. Em relação ao C normal, eu posso fazer o seguinte, ó. Olha que bacana. Opa, peraí. Eu já tinha falado para vocês que todos esses pontos aqui, ó, representam C normal. Quando eu conecto através desse fio nesse ponto, todos esses pontos aqui também estão representando o C normal. Então, como eu quero conectar obrigatoriamente o meu C normal aqui, eu posso simplesmente pegar esse ponto e conectar aqui. Por quê? Porque todos esses pontos também são C normal, já que eu estou conectando através desse fio. Se eu não tivesse esse fio aqui, aí eu não ia poder fazer isso, tá? Mas como eu tenho esse fio, e o que significa colocar esse fio? Significa jampear, que você coloca o mesmo nível de tensão nesses dois. Aqui representa C, aqui também representa C. Então, eu posso colocar o C aqui. Posso colocar aqui também? Posso. Mas, ó, aqui vocês percebem que já fica um pouco mais desorganizado, né? Assim, questão até estética fica meio ruim, você, na prática, você não vai colocar, né, quando você tá trabalhando com a protoboard, não tem como você colocar dois fios num ponto só, tá? Depois eu vou até mostrar para vocês aqui, uma protoboard mesmo, e não dá, simplesmente não dá para você colocar dois fios em um ponto só, tá? Aí você coloca em todos, no ponto, seria realmente no mesmo buraquinho aqui que eu tô falando, tá? Você coloca na mesma trilha. Então, é isso que eu tô colocando aqui. Então, como aqui eu preciso ser normal. Ser normal é a mesma coisa desse ponto, porque eu estou fazendo a conexão através desse fio aqui, ok? Entenderam, pessoal, essa parte aqui do ser normal? Por que eu posso fazer isso? Sim, sim. Ok. Então, nessa end aqui eu tenho A barrado, C normal. Essa aqui é a minha primeira saída. Fazer a construção do próximo end, que é C barrado e B normal. C barrado está onde? Está aqui, ó, saída 2. Vou pegar o C, conectar no pino 4. Por que no pino 4? Pino 4 é a primeira entrada da minha outra porta AND. Qual que é a outra entrada? É B normal. B normal ainda não fiz uma conexão. Por questão de organização e não ficar fio em cima de fio, ó, aqui eu tenho o meu B normal. Eu vou pegar e fazer, de certa forma, uma volta aqui, ó. Conforme vocês vão clicando, ó, vocês vão conseguindo girar, tá, o fio. Então, se eu clicar aqui, ó, eu vou clicar, aí eu vou, dependendo para onde eu arrastar o mouse, ele vai. Tá? Então, eu vou clicando e vou fazendo essa configuração. Então, ó, eu vou clicar aqui também, porque eu vou colocar essa entrada aqui no pino 5. Mudar a cor aqui também, colocar verde. Então, ó, o que, que eu tenho aqui? Ó? Tenho pino 4, segunda entrada, pino 5, pino 4, primeira entrada da segunda porta end, pino 5, segunda entrada dessa mesma porta end. Então, aqui eu tenho a saída. Qual é a saída? C barrado e B normal. E agora, só falta fazer a conexão das saídas dessas portas end aqui através dessa porta OR.
Então, esse pino 3 é a minha primeira saída, que representa A barrado e C. Vou conectar nesse primeiro pino, primeira entrada da porta O, e vou pegar essa outra saída, que é o pino 5, e que esse pino aqui representa C barrado e B normal, e colocar na segunda entrada. Que eu vou colocar uma outra cor também, que já envolve mais que uma operação. E agora o que eu vou ter aqui nesse pino 3? A minha saída X que eu construí, ok? Então aqui já construí meu circuito e já consigo visualizar a minha saída. Então assim, para facilitar a visualização, eu sempre coloco o LED, porque o LED ele é um diodo que ele vai emitir luz dependendo do sinal de tensão que é aplicado nele, tá? Então, se eu tiver na minha saída 0 volts, ou seja, a minha saída é nível lógico 0, o meu LED fica desligado. E se a minha saída for nível lógico 1, significa que eu tenho 5 volts. Tá? Então, eu consigo facilmente visualizar com o LED. Tá? Aí o LED vocês precisam fazer essa construção aqui. Vocês precisam desse resistor apenas para limitar a quantidade de corrente que passa nele. Tá? Então, vocês sempre precisam colocar. Pode ser um resistor de 1K mesmo. Aí eu vou pegar essa saída e conectar aqui nesse terminal do LED. Aí agora eu consigo visualizar. Uma outra forma de visualizar também, tá? Mas aí, na medida que a gente vai aumentando o número de entradas, isso fica um pouco mais inviável. Mas eu vou colocar aqui só porque eu tenho uma entrada. É através de um multímetro, tá? Então, assim, vamos ver como realmente vai ficar os valores de tensão em função aqui das minhas entradas. Então, eu vou colocar o positivo onde eu quero descobrir o nível de tensão. Peraí, deixa eu colocar mais para o lado. Não, deixa eu colocar aqui mesmo. Ó, o positivo eu vou colocar onde eu quero saber o nível de tensão, eu quero saber da saída, e eu conectei nesse ponto, tá? Por que eu conectei nesse ponto? Porque através desse fio, estou conectando todos esses pontos aqui com a minha saída, tá? E esse outro terminal negativo, coloco aqui no nosso ground. Pronto, então, se eu não errei nada aqui, essa é a construção do nosso circuito. Então, vamos ver como que vai ser o seu comportamento. Para começar a simulação, só clicar aqui, ó, iniciar a simulação. Aí já está a construção aqui. Para esse circuito, tá, a gente tem que ver quais são os casos, né, em que a minha saída realmente vai ser nível lógico alto. Vocês podem testar aqui, mas é interessante que a gente saiba, né, quais são esses valores. E assim, eu acho que na própria questão, ao longo ali da atividade, ao longo das questões, eu já peço diretamente para vocês fazerem isso. Eu não sei se é daqueles circuitos da questão 1, tá? Mas eu já peço para vocês, a partir de um circuito lógico, preencherem a tabela verdade. Então, assim, vocês preenchem isso para realmente saber o que vai representar, né? Dependendo das configurações que eu colocar aqui, qual realmente vai ser a minha saída. Então, nesse caso aqui, ó, acho que seria mais interessante, deixa eu ver como eu posso fazer isso. Eu acho que aqui fica complicado eu fazer isso. Deixa eu ver se eu abro um arquivo Excel aqui, rapidinho. Pronto, eu vou colocar, construir aqui, ó, minha tabela verdade. Aqui a tabela verdade, só organizar aqui. X. Então, ó, cada circuito, ele tem uma determinada, que vai cortar um pouquinho, né? Deixa eu ver se eu... Pronto. Cada circuito, né, isso aqui vocês já sabem, a gente já viu também. Dependendo das entradas que eu colocar, eu vou ter uma saída. Então, por exemplo, esse circuito aqui, né, a expressão dele é X vai ser igual a A barrado e C normal ou
Qualquer outra entrada. C normal. Não, peraí. C barrado, né? Ou C barrado e B. Tá? Isso aqui foi o que a gente acabou construindo ali ao longo do circuito, ok? Então, agora que eu tenho a de posse, tá? Essa expressão fica fácil. Eu descobri aqui quais são os casos onde a minha saída é igual a 1. Então, isso aqui só vai acontecer, né? Pegando o funcionamento dessa função aqui. Deixa eu dar um zoom. Pronto. Pegando essa expressão lógica, ela só vai ser 1 quando esse valor aqui, esse subtermo, ou esse aqui for igual a 1. Em que casos isso aqui vai ser igual a 1? Aqui a gente tem uma porta AND. Essa porta AND, ela só tem, a saída só é 1 quando as entradas forem iguais a 1. Para essa porta AND aqui for igual a 1, eu tenho que ter A igual a 0, porque eu estou tirando o inverso de A, e C igual a 1. Então, quando eu tenho A igual a 0 e C igual a 1, a minha saída já vai ser igual a 1. Então, A igual a 0, C igual a 1, acontece aqui. Então, saída igual a 1. Onde mais A igual a 0, C igual a 1, acontece aqui também. Essa outra aqui é C barrado e B. Então, essa saída aqui só vai ser nível lógico alto quando essas duas entradas aqui forem iguais a 1. Isso acontece quando C for igual a 0, porque se tem a inversa aqui, e B for igual a 1. Então, onde é que está isso? B igual a 1, C igual a 0, acontece aqui. B igual a 1, C igual a 0, acontece aqui também. E o resto é tudo zero, tá? Eu fui rápido aqui porque esse aqui não é o foco, né, da aula de hoje, né, que vocês me pediram, por isso que eu fui rápido aqui, mas qualquer coisa, quem tiver uma dúvida, a gente pode ver melhor isso aqui depois. Beleza. Então, vamos lá, ó. O que eu vou fazer agora, eu vou pegar aqui meu circuito e eu vou colocar todas essas configurações das entradas aqui e verificar se esse realmente vai ser a minha saída, tá? Como aqui vai ficar pouco espaço, eu acho. Deixa eu ver se vai ou não. Até aqui fica meio bagunçado. Então, eu vou aumentar aqui a tela e vou ficar modificando aqui conforme. Pronto. Aqui acho que vai. Tem que ficar indo e voltando. Então, eu vou começar aqui a simulação e vou testar os valores. Vamos ver se vai bater mesmo. Então, ó, quando eu tenho todas as entradas iguais a 0, a minha saída é igual a 0. Beleza, minha saída é igual a 0 volts, meu LED está desligado. Próximo, tem que colocar C igual a 1. Então, se eu colocar C igual a 1, eu espero que meu LED acenda. Vamos ver. Ó, LED acendeu, valor de saída aqui, aproximadamente 5 volts, tá? Nunca vai ser exatamente 5 volts, porque a gente tem as perdas, né, inerente aqui quando a gente está realizando essa alimentação. Mas é um valor bem próximo, tá? Na realidade, é até menor que isso que a gente pode ter. Isso aqui vem até da aula que eu tinha falado para vocês, tá? Que é uma das vantagens, né, do sistema digital. Se eu tenho aí de 2 ou de 3 até 5 volts, eu já considero que é nível lógico alto. Então, beleza, né, esses dois aqui bateram, vou até ficar modificando aqui. Então, esse aqui está ok, esse está ok também. A próxima entrada, ó, A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1. Então, volta aqui, ó, tá? C igual a 0, B igual a 1. Ligou. Era para ligar? Segundo a nossa tabela verdade, era. Próximo, A igual a 0, B igual a 1, C igual a 1. Tem que ligar também. Continua ligado. Nível de tensão aqui, ó, 5 volts. Aproximadamente 5 volts. Então, tá certo também. Próximo, A igual a 1, B igual a 0, C igual a 0. Então, deixa eu voltar aqui tudo 0. 1, 1, 0, 0. Saída igual a 0. Tá ok também? 1, 0, 1. 1, 0. Ele estava saindo ali do foco. 1, 0, 1. Igual a 0. Ok? 1, 1, 0. 1, 1, 0. Saída igual a 1, 4,87 volts. Ok? E por último, 1, 1 e 1. E a minha saída é igual a 0. Então, realmente, tá? O nosso circuito está funcionando de maneira adequada, porque para todas as configurações aqui das minhas entradas, ele se comportou da maneira que eu esperava, ou seja, da maneira que eu tenho aqui na minha tabela verdade. Professor, Diga aí. como é que fica o funcionamento desse interruptorzinho?
Eu ainda não entendi. Desse aqui, Isso. isso aqui ele é como se fosse uma chave, um interruptor mesmo na nossa realidade. Então, por exemplo, quando ele está nessa forma aqui, ó, quando ele está assim, significa que ele está aberto, tá? Esse interruptor ele está aberto. E, consequentemente, como ele está aberto, você não tem passagem, você quer entender o funcionamento dele mesmo, né? Isso. Tá, deixa eu ver se eu desenho aqui no print também essa parte. Vamos lá, deixa eu pegar aqui colocar a representação desses circuitos. Acho que aqui no print vai ficar meio difícil. Vocês conseguem ver isso aqui que eu coloco? Acho que dá para ver, né? Vamos lá, em termos, qualquer coisa vocês falam aí. Vou fazer aqui o desenho, mas se não der certo para ver, vocês dizem. Aqui dá para ver normal. Pronto. Então vai ficar meio troncho aqui, mas acho que dá para entender a ideia. O que a gente tem ali, ó? O interruptor, tá? Ele é inserido, digamos assim, ele seria esse elemento aqui. A gente representa essa chave mais ou menos dessa forma aqui, ó. Quando ele é igual a zero, tá? Quando essa chave aqui ela tá para baixo, é equivalente a ter esse comportamento aqui, ó, tá? Esse comportamento eu não tenho passagem de corrente. E além disso, se vocês verem, eu estou fazendo a conexão exatamente desse ponto, ó, né, ó. Eu tenho aqui, ó, inclusive meu resistor, ó, ele está aqui, ó, tá aqui o meu resistor, e ele está conectado em 0 volts, né, está conectado aqui no ground. O ground eu expresso dessa forma aqui, tá, acho que vocês já conhecem também. Então, o que eu pego aqui para analisar é justamente esse ponto aqui, ó, a partir desse ponto, que vai representar as minhas entradas A, B, C ou D. Quando ele está nessa configuração aqui, ó, essa chave aqui para baixo, é equivalente à chave estar aberta. Então, eu não estou conseguindo alimentar esse mais 5 volts, né, agora, para esse ponto aqui. Então, qual vai ser o nível de tensão nesse ponto? O nível de tensão nesse ponto, né, eu não tenho 5 volts aqui em cima. Porém, a parte aqui embaixo, ó, é 0 volts. Então, o que eu tenho aqui nesse ponto, o nível de tensão é 0 volts, porque essa chave está aberta e, consequentemente, eu não estou conseguindo alimentar esse ponto com esse valor aqui. Quando eu vou e clico aqui, ó, eu fecho essa chave. Fechei a chave, fechei o circuito. Agora, essa minha alimentação, eu estou conseguindo colocar nesse ponto. Então, qual é o nível de tensão que eu tenho aqui? É exatamente 5 volts. Então, por isso que quando a chave está fechada, eu tenho mais 5 volts. E essa seria a representação dela. Fechei aqui meu circuito. Quando isso aqui está para baixo, aí essa chave aqui, ela fica aberta. Então, não consigo alimentar esse mais 5 volts nesse ponto aqui. Então, esse ponto acaba sendo 0 volts, porque eu estou conectando essa resistência aqui com esse resistor, aliás, com o ground. Ok? É mais ou menos assim que funciona a ideia. Beleza, entendi. Aí lá tem dizendo os números do 1 ao 4. Esses números seriam a letra A, B, C e D? Isso aqui é só a maneira que tem, tá? Dele representar mesmo chave 1, 2, 3, 4. Tá? Mas aí a gente considera, né, que a gente quer falar, né, que essa primeira chave representa a nossa entrada A. A gente até poderia fazer de outra forma. Eu posso definir, poderia, né, definir essa aqui como sendo a chave, sei lá, C, B, A. Mas aí não fica tão intuitivo, né, por você estar colocando o inverso. Então, da mesma forma que você começa, né, a numerar suas entradas em ordem alfabética, aí você também vai colocando aqui, né, a ordem das chaves em ordem alfabética para facilitar, tá? Coloca aqui, essa primeira vai representar a minha entrada A, segunda vai representar a minha entrada B, terceira vai representar a minha entrada C, por exemplo. Beleza. E aí, pessoal, dúvidas aí em relação a isso? Mais dúvidas? Eu entendi tudo. Por mim já tá tranquilo. Ok. Luiz Felipe falou nem... Opa, diga aí, Jonathan. Quando vai ocorrer aí duas inversões,
uma entrada e depois inversão novamente. Como é que conectaria aqui na placa? Pronto. Boa pergunta. Vamos lá. Você quer dizer... Deixa eu colocar aqui o circuito. Seria algo... Colocar uma inversão aqui nessa saída aqui, né? Isso. Vamos Ela lá. entra com inversão e sai com inversão. Ótimo, ótima pergunta. Vamos colocar agora, ó, esse caso que Jonathan falou. Então, agora, eu tenho essa inversão sendo aplicada na porta END. A saída da porta END, ela está invertida, e é essa inversão que vai aqui para a porta OR, ok? Então, ó, vamos primeiro voltar lá no Paint. Aqui acho que vai mudar muito, deixa eu ver. Aqui, deixa eu tentar dar o Ctrl Z aqui. Ele vai apagar muita coisa, mas não tem problema. Aqui é um novo circuito. Pronto. Então, aqui eu fui voltando, tá? Até a gente ter a construção antes dessa nova porta que eu inseri aqui. Então, o que eu preciso fazer é pegar a saída dessa primeira porta END, que representa A barrado e C, e inverter o seu valor. Então, eu vou pegar esse ponto e eu preciso conectar com uma inversão. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse meu ponto aqui, e eu vou, de certa forma, voltar aqui no meu circuito. Tá? Então, eu vou pegar esse ponto e vou colocar numa inversão. Então, agora, o que eu tenho nesse ponto aqui é justamente a inversão dessa porta END. Aí, é essa inversão que eu vou colocar lá na entrada OR. E a outra entrada, né, como eu não inverti, ela continua normalmente. Tá? Então, de certa forma, como o que eu estou fazendo, né, é só a junção dessa porta, dessa saída END aqui, com uma inversora. Então, preciso pegar esse ponto que representa a porta END, conectar com a inversora, e na minha saída eu utilizo no próximo ponto. É isso que eu faço. Então, voltando lá, ó, como que fica aqui? Onde que está... É esse ponto aqui, se eu não me engano, onde a gente construiu A barrado e C normal. Eu vou pegar esse ponto aqui vai ficar um pouquinho difícil de ver, mas não tem problema. Ó, essa entrada 3 aqui é uma entrada de uma outra inversora que eu não estou utilizando. Tá? Então, eu vou utilizar ela. Vou pegar, ó, esse ponto e conectar com esse ponto que é a saída dessa primeira porta aqui. Fiz essa alimentação. E agora, esse pino 4 aqui, ó, ele vai representar, é aqui que vai ficar, pronto. Eu vou conectar com a porta OR. Pronto, agora eu tenho aquele circuito, ó. Só resumindo, novamente, tem aqui, ó, a porta END, né, a saída que eu tinha acabado de colocar, pego essa saída e vou conectar numa inversora. Então, conecto aqui, ó, no pino, na entrada 3, isso é a entrada de uma outra inversora, pino 4 é a saída. Então, o que eu tenho na saída é justamente esse ponto aqui, e é esse ponto que eu conecto com a porta OR. Então, tá aqui, ó, saída 3, conecto aqui na entrada OR. O resto, como eu não modifiquei, não mudou. Entenderam aí, pessoal? Foi muito rápido ou deu para compreender? Entendi, sim. Jonathan, deu certo? Professor, entendi. Ok. Mais alguém, alguma dúvida, pessoal? Professor, eu fiz os desenhos, o circuito todo no papel, que eu não consegui fazer no Paint e nem em outro programa. Qual o senhor indica para fazer? Um fácil. No computador mesmo? Isso. Mas, assim, sim, tu diz não essas conexões, só o desenho em si, né? O desenho que nem está sendo dessa forma. Pronto, esse aqui eu achei bem bacana, tá? Mas, assim, ele tem alguns problemas que você precisa fazer uma conta. Assim, aí, depende de você, né? Se você quiser fazer uma conta, aí você pode fazer, mas
Em geral, achei esse aqui bem limpo, né? Porque tem essas conexões bem organizadas e dá para fazer também. Tem um outro que eu já utilizei também, acho que é o Digitlog, acho. Circuitos lógicos. Circuitos lógicos. Eu não lembro qual que era Digit alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Como que era mesmo? Deixa eu ver se eu acho. Pronto, é Logic. Pronto. Tem esse bicho aqui também, esse site, que ele é bem direto, você não precisa fazer nem conta, né? Se você abrir ele aqui, tá? Você pode até fechar, aí já vai ter diversas configurações, ó. Então, você abre aqui, já tem aqui, ó, Logic Gates, que é justamente portas lógicas. Aí você tem aqui, ó, tem o NOT, lembrando que esse símbolo aqui tem que ter cuidado, que é o buffer, tá? Ele representa uma outra coisa, tá? Então, só vejam realmente aqui o nome. Então, vocês podem utilizar esse site aqui, ó, aí tem as portas. Tem o NOT, AND, OR, tem o NAND, NOR, o SHOR também. Aí, esse aqui é bem interessante porque você também pode simular. Então, assim, é uma simulação que é diferente do Tinkercad, porque é só realmente para você entender o comportamento do circuito. Tá? Na prática, não é assim que funciona. Na prática, é da forma que está no Tinkercad, por isso que eu opto por utilizar ele. Então, por exemplo, você pode ir arrastando. Então, tem como você também colocar, ó, as entradas. As entradas, né, seria entrada e input, tá? Aí tem aqui essa chave aqui, que é equivalente à chave que eu falei para vocês, ó. Conforme eu vou aplicando aqui, ele vai modificando o valor do nível. Ok? Então, se você quer, por exemplo, representar o circuito, pega essa chave aqui, coloca aqui, e aqui embaixo tem o label. Aí, quando você coloca o label, você pode colocar o texto que você quiser. Então coloca aqui A, por exemplo. Tem aqui também aí, se você tem o B, arrasta aqui uma outra chave, que vai representar o B, arrasta aqui o nome, texto, B. É bem direto. Aí você vai montando aqui, ó. Então, o bom desse aqui é que você pode até colocar o número de entradas que for necessário. Eu posso colocar, à medida que eu vou aumentando o número de entradas, no máximo 8, mas a gente não vai ter nenhum caso, né, que vai aumentar mais que 8 entradas. Então, você pode ir modificando, né, o número de entradas conforme necessário. Tá? Então, coloca aqui o 2. Levando em consideração até esse circuito aqui, ó. O NOT, tem uma porta NOT. Cadê ela? Pronto, tá o NOT aqui. Aí tem a conexão do NOT com essa entrada, eu preciso de uma outra entrada ainda, né? Arrasta aqui. Aí eu tenho aqui o C. Tá, então tem aqui as entradas A, B e C. Aí fazendo até aquele circuito ali rapidamente. Tem aqui, ó, o NOT na A, C normal. NOT na A, então só arrasto aqui, conecto aqui, C normal. Tem uma outra porta AND aqui embaixo, que era B normal e C barrado. Então, ó, tá aqui o C barrado, B normal. Aí falta só uma OR e coloca assim. Então, imagine que você tivesse, né, uma expressão lógica e você faz esse circuito aqui. Aí você poderia fazer aqui, ó, é que eu utilizo o Linux, né? Aí, ó, para tirar print eu faço dessa forma, mas se você utilizar um Windows, né, é só tirar um print screen, aí tira aqui, ó. Isso aqui já é suficiente, por quê? Vou até colocar aqui no print novamente. Ó, eu vendo isso aqui, eu consigo saber, ó, quais são as minhas entradas, você precisa também colocar esses nomes, A, B e C, e conseguir ver como você fez as conexões. Então, ó, aqui está a inversora, essa inversora aqui está conectada com essa porta AND, essa porta AND também tem aqui na porta C, então aqui eu tenho a barra do IC normal. Tá? E assim sucessivamente. Então, se você fizer aqui através desse circuito no computador,
e, né, tira o print e coloca lá no arquivo, já é suficiente. E a vantagem desse aqui é que você também já consegue simular nele também. Então, imagina que você está com, né, quer saber como que é o comportamento desse circuito. Automaticamente aqui ele já está simulando. Então, aqui é tudo zero. Então, à medida que você vai modificando aqui, ó, os valores, se ele está azulzinho aqui é 1. Então, ó, 0, 0, 0, aí coloca aqui o valor de 1, 0, 1, 0, né? Então, é uma forma que você pode até verificar se está ok com a sua tabela verdade, né? Uma maneira mais simples de realmente simular o comportamento do circuito. Tá? Então, indico bastante aqui esse logic.ly. Posso até colocar o link depois lá para vocês darem uma olhada, quem quiser. Eu vou tentar Show. por esse, que eu estava desenhando no papel, e é melhor praticar assim mesmo. Obrigada, professor. Nada, imagina. Essa aqui eu encontrei acho que quando eu estava, antes de fazer uma aula aqui para vocês, eu tinha procurado uma coisa assim bem simples para fazer a simulação, tinha encontrado esse aqui e achei bem interessante. Porque o ruim de alguns é porque você não consegue controlar o número de entradas. Então, por exemplo, tinha alguns que realmente só 2, no máximo 3, sendo que tinha alguns casos que precisava de 4 entradas, por exemplo, aí já não tinha. E nesse aqui tem. Tá? Então, esse aqui é bem interessante, você consegue modificar facilmente aí o número de entradas. Acho que até se eu não lembro agora como que está a lista 2, mas eu acho que em algum momento, né, quando vocês precisam encontrar a equação a partir da tabela verdade, né, que é a soma de produtos, aí vocês vão ter várias entradas. Então, é possível que tenha uma OR, por exemplo, com 4 entradas lá no final. Né? E nos simuladores antigos que eu tinha visto, não tinha como configurar isso. Aí aqui é só colocar 4 entradas e daí você vai fazendo as conexões conforme necessário. Tá? Então, depois eu coloco esse link lá para vocês também darem uma olhada. Ótimo, é a questão 4 que precisa, que tem 4 4, entradas. né? Isso. Pronto, acho que é essa mesmo. Beleza, pessoal, mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem discutir? Não, professor, eu vou tentar fazer aqui sozinha. Aí qualquer coisa, no próximo CA, a gente tira a dúvida, se houver. Pronto, beleza. Eu também Leonardo, vou praticar, e se tiver dúvida, pode falar também no Discord, né? isso, pode falar lá no Discord. De qualquer forma, porque assim, essa atividade, né, dessa simulação, ela está marcada, acho que para entrega na quarta-feira. Era a quarta-feira passada, aí eu acabei colocando em uma semana. Aí a gente teve esse, vocês podem, conforme vocês forem fazendo, podem ir tirando dúvidas lá no próprio CA, ou se não, fiquem meio em cima, né? Na quarta-feira eu posso fazer algum horário antes para a gente realmente conversar. Antes disso eu não posso porque eu tenho outras disciplinas que eu ministro, tá? Mas aí qualquer coisa fica um pouco em cima da hora, mas também tem esse dia aqui que a gente pode fazer, né? Tirar alguma dúvida presencialmente antes da aula, tá? Mas de qualquer forma, conforme vocês forem tentando fazer e tendo dúvidas, aí podem ir colocando lá no Discord, que na medida do possível eu vou respondendo. Ok. Sobre a atividade, porque eu já entreguei. O senhor ainda recebe Recebo a... sim, recebo sim. Eu acho que tem como você cancelar a sua o submissão, envio, não né? é? Eu acho que tem. Isso aí eu não sei porque, como eu estou como professor, né, não sei o que aparece para vocês. Tá Mas eu bom, acho eu que vou dar uma tem. olhada. Mas, de qualquer forma, nem se preocupe com isso, Jennifer. Pode tentar fazer lá. Aí, se tenta cancelar a sua submissão e daí você envia novamente o que você fez. Senão, eu vejo depois como que faz. Mas eu Aí, acho Outra que tem dúvida. como. como é que eu faço para enviar para o senhor? Enviar o quê? A atividade que eu fizer no Tinkercad. Não, no Tinkercad, eu só preciso que vocês entrem na turma. Porque quando vocês entram na turma, que eu tinha colocado o link lá para vocês, eu já consigo ver os circuitos que vocês fazem. Então, é só vocês fazerem normalmente que eu já consigo visualizar o que vocês colocam. Eu só peço que na atividade, vocês colocam, né? Tem lá a questão 5. Fiz a simulação da questão 1A, da questão 1B. Só isso. Aí no Tinkercad, automaticamente, quando vocês fazem, eu já consigo ter acesso. Aí eu tendo acesso, eu verifico o que vocês fizeram. E corrijo. Beleza. Tá bom, então. Era a minha dúvida também. Pronto, é só colocar isso aí no próprio Tinkercad, tá? Vocês só coloquem,
porque numa dessas vocês podem ter circuitos, né, de outras disciplinas, né, não sei, vocês falaram para mim que utilizaram isso em eletricidade, então só colocam aqui, por exemplo, questão 1A, ou para ficar mais completo, né, já pensando nas próximas atividades, pode colocar a lista 2, questão 1A, tá? Então, quando vocês colocarem esse nome aqui, eu sei, pronto, é esse circuito aqui que é para ser corrigido, tá? Só isso que precisa fazer. E colocar o circuito também lá no texto, né, no resto da atividade. Combinado. Tá ok. Beleza, Leonardo, eu vou encerrar aqui a gravação, assim que der certo, né, acho que ele demora um pouquinho para carregar,